2 dias depois de a polícia entrar na casa registrada como escritório de advocacia de Frederic Wassef em Atibaia e retirar de lá Fabrício Queiroz, Wassef decidiu se manifestar hoje. Ele negou ter escondido Fabrício Queiroz e contradisse a alegação da advogada Karina Cufa de que ele não representaria o presidente Jair Bolsonaro. Wassef disse que é advogado do presidente e do filho Flávio. A reportagem é de William Okada e Renata Ribeiro. O homem de confiança da família Bolsonaro falou na saída de uma farmácia na capital paulista. Frederic Wassef disse que estava a caminho de Atibaia, no interior de São Paulo. Vou lá, eu tenho coisas para fazer lá. Vou no escritório, quero ver o que aconteceu lá e tenho que ir lá no outro endereço também, que é onde eu tirei todas as coisas do escritório e botei no outro. Foi em Atibaia, na casa registrada como escritório de advocacia de Wassef, que Fabrício Queiroz foi preso na quinta-feira de manhã. Hoje, depois de quase 3 dias de silêncio, o advogado não explica o que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro fazia na casa dele. Daqui a poucos dias, talvez já essa semana, eu vou poder contar. Hoje eu não posso me antecipar na televisão sobre estratégias e nem falar sobre qualquer coisa que prejudique. Então, o senhor monitorava as ações dele? Nunca. Isso é mentira. Isso é crime. O nome disso é crime de calúnia. Fake news. Vou dizer mais. Desde que o Queiroz foi preso, eu estou sofrendo há 3 dias todo tipo de fake news, mentiras, e o objetivo disso é destruir minha imagem e minha reputação. Vamos deixar bem claro. Queiroz não era testemunha, não é réu, ele é um averiguado, certo? E outra coisa, jamais escondi Queiroz. Queiroz não estava escondido. Por que não estava? Porque ele sequer estava sendo procurado. Mas então, por que morando na sua casa? Já não acabaria com essas fake news? Mas vem cá, quem que disse que ele está morando na minha casa? Onde é que vocês tiraram? Porque ele estava lá quando ele foi encontrado. Vamos ver, nós estamos aqui numa esquina, numa padaria na rua. A gente não pode afirmar que a senhora é dessa farmácia ou trabalha aqui. Não tem nada a ver. Vocês têm uma localização num dia que aconteceu e eu vou poder explicar logo mais por quê. E eu vou contar o todo, do A ao Z, e vocês vão entender. No dia da operação, o caseiro que mora no Medícola, no fundo da casa, contou aos policiais que Fabrício Queiroz estava no local havia cerca de 1 ano. Informação confirmada pela delegada da Divisão de Capturas de São Paulo. O que nós temos conhecimento é que ele estava lá há pouco mais de 1 ano, segundo informações lá do local. Em julho do ano passado, em entrevista à jornalista Andréa Sadi, ele afirmou que não conhecia Queiroz. Quanto a uma outra estratégia também muito discutida em Brasília, de que o Fabrício Queiroz, se ele falar, ele pode esclarecer esse caso. O senhor acha que ele deveria falar? Eu entendo que toda a pauta relativa a Fabrício Queiroz deve ser dirigido ao advogado dele. Como eu não represento esse cidadão e nem o conheço, eu não posso responder por ele. Frederic Wassef diz que a casa de Atibaia estava em obras e que os móveis estavam do lado de fora. E a casa eu estava para reformar, para pintar. Você pode ver que todos os móveis estavam fora ali. Você vê isso nas imagens da Globo. Vamos lá. O que me preocupou? Eu vi na imprensa por todos esses dias o seguinte, que quando prenderam Queiroz foi encontrado 2 celulares, R$900 e um malote, não me recordo agora se foi um malote, uma caixa com vários papéis e documentos. E isso me chamou a atenção. Por quê? Não tinha uma caneta, Bic, nas casas. Tinha só os móveis básicos e que, inclusive, muitos já estavam desmontados, inclusive para fora da casa, porque ia ser pintada, reformada, uma série de serviços iam ser implementados ali naquela casa e não tinha nada. Pelas imagens da operação, é possível ver o que parece ser um sofá e, ao lado, uma mesa no quintal. Na sala onde Queiroz espera os policiais, havia móveis, um colchão e uma mesa. Investigadores esclareceram que os pertences de Queiroz encontrados lá foram guardados e lacrados em um malote para serem transportados para o Rio de Janeiro, onde o inquérito é conduzido. Lá dentro não aparentava, não tinha, assim, num primeiro momento, que fosse um escritório de advocacia. É uma casa comum, não tinha nada assim de que chamasse atenção, que tinha ali fosse um lar, alguma coisa, mas comum. E ele ficava num cômodo, né, num dos quartos. Então, nada assim que despertasse atenção, que realmente morava mais pessoas lá ou que frequentavam lá. Não tinha nada assim que fosse mais objetos mesmo lá colocados de uma forma lá mais displicente, vamos chamar assim. 3 representantes da OAB acompanharam a operação.
quando se trata de uma diligência em escritório de advocacia, a fim de preservar as prerrogativas profissionais da profissão, nós somos convocados a acompanhar a diligência. E não foram encontrados indícios de que se tratava de um escritório de advocacia no interior da residência, dentro dos cômodos em que tivemos acesso, e a pessoa que era procurada pelo mandado também não era advogado e nem os caseiros que residiam no imóvel eram advogados. Segundo os investigadores, Queiroz e a mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, que está foragida, trocaram mensagens em novembro do ano passado, indicando que o casal estaria obedecendo instruções de alguém identificado como Anjo. E que Anjo manifestou a intenção de esconder toda a família de Queiroz em São Paulo, ao perceber que a decisão do STF seria favorável à continuação das investigações contra Flávio Bolsonaro. As investigações apontam que Anjo é Frederic Wassef. Na mensagem, Márcia pergunta: está na casa do Anjo? Estamos. Resume, ele falou alguma coisa? Queiroz responde: querendo mandar todos para São Paulo se a gente não ganhar. Aquela conversa de sempre. Wassef nega que seja o Anjo. Outra coisa, nunca na vida eu tive imagem ou apelido de Anjo. Esse tal de Anjo, se é que existe, não sou eu, tá? Deixar bem claro isso. Na entrevista ao Jornal Nacional, Frederic Wassef disse que é responsável por todos os atos que praticou. Ele também diz que é vítima de uma conspiração para atacar o presidente Bolsonaro. Porque eu conheço as forças que estão unidas para tentar fazer mal a mim, para, consequentemente, atingir o presidente da República. Então, eu vou dizer o seguinte, sobre isso, vão se decepcionar. Só no dia de hoje, várias matérias dizendo que eu estaria bravo, ou chateado, ou fazendo algum tipo de ameaça ao presidente. Mentira, Brasil. Não existe isso. Sou advogado do presidente, sou advogado do Flávio, não existe qualquer problema ou qualquer atrito. Tanto o presidente Bolsonaro não sabia de nada do meu trabalho e nem tem nenhuma responsabilidade, como o Flávio Bolsonaro também não sabia e não tem nenhuma responsabilidade. Aqueles que estão achando que atacar o advogado, destruir a vida e a imagem e a reputação do advogado, que com isso vão atingir o presidente Bolsonaro, se equivocam completamente. Depois da entrevista, Wassef veio até o carro de reportagem. Eu voltei a perguntar sobre o motivo de Fabrício Queiroz ter sido encontrado na casa dele. Ele disse que não ia falar, porque revelaria uma estratégia de defesa do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Então, para eu dar as informações por que o Queiroz estava lá e foi preso lá, eu tenho que contar um monte de coisa. Para eu contar esse monte de coisa, eu antecipo estratégia, eu vou ferir a ética profissional, que eu vou falar de sigilo profissional de um processo que eu estou defendendo o Flávio, e eu atrapalho, é o chamado tiro no pé. O advogado Frederic Wassef conversou também com a Andréa Sadi. Por telefone, ele disse que nunca comentou o caso Queiroz com o presidente Jair Bolsonaro. E, mais uma vez, não explicou o que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro fazia na casa de Atibaia. O senhor emprestou a casa para ele? Não, porque eu não falei com o Queiroz, eu não tenho o telefone do Queiroz, eu nunca troquei mensagem do Queiroz. Então, o que eu vou dizer é o seguinte, sobre a pauta Queiroz, eu só vou poder falar até o ponto que eu posso falar por uma questão de sigilo. Por quê? Porque está por detrás dessa história envolve outras coisas e todo o grande esquema que está nessa história que envolve as rachadinhas. Então não dá para falar sobre isso agora. O Queiroz pulou o muro, ele apareceu voando na casa do senhor ou ele foi levado por alguém? Eu não vou poder avançar ainda hoje, mas eu vou falar tudo com muito prazer. Porque a verdade é uma coisa que você vai gostar de ouvir. Fica tranquilo, tá? O que eu posso, por hora, falar e adiantar é: saiba, jamais o presidente Bolsonaro teve ciência ou conhecimento de qualquer coisa relacionada a Queiroz, ou ao Flávio, ou ao caso do Flávio. Vou dizer mais, eu sempre afirmei que o que eu trato com o presidente são assuntos jurídicos entre eu e ele, de temas dele, casos dele. Eu não falo com o presidente Bolsonaro sobre nada de Flávio Bolsonaro e nem do caso de Flávio. Mas só isso não. Eu nunca falo nada com o presidente. Eu omito de propósito. E tem um porquê.
que eu também não vou poder falar hoje. O senhor é um homem bem informado, é claro, e viu o presidente da República falando em live que o Queiroz estava lá para se tratar no hospital. Como o presidente sabia disso, doutor? O senhor que é advogado dele? Eu não sei como ele sabia disso. Eu não passei isso para ele. Eu sabia, só vou dizer o seguinte para você. Eu não falo com o presidente da República sobre nada que envolva Queiroz, Mário Bolsonaro, rachadinha. O presidente não tem nenhum conhecimento ou acesso às informações do que eu trato no meu sigilo profissional, no meu trabalho, no tocante à investigação que tramita no Rio de Janeiro. Mas isso eu também quero falar um pouco mais para frente. Andréa Sadi também perguntou se o Wassef tem medo de ser preso. O senhor teme ser preso? Eu? O senhor? Nem pouco, nem por um segundo, porque eu nunca na vida cometi crime, por que eu teria que ser preso?